Boa noite a todos. Meu nome é André Baeta, sou engenheiro, auditor do Tribunal de Contas da União e estou aqui para falar de um tópico bem interessante, auditoria e perícia de custos em obras públicas, né? É óbvio que não pretendemos esgotar o assunto aqui nessa nossa live, a gente deve falar em uns 45 minutos, a 60 minutos. Aí a Camila vai passar para a parte de perguntas, vai fazer algumas ações promocionais aí e vamos passar para a parte de perguntas. Então, nesse tópico aqui de auditoria e perícias, eu queria focar a nossa conversa na apuração de superfaturamento, tá? Então, quando a gente fala de auditoria e perícia de custos, óbvio que o insumo principal, né, indispensável, é a planilha orçamentária da obra, tá? Então, a gente tem alguns procedimentos para variação dos orçamentos, né? Primeiro, fazer um exame da completude desse orçamento, né, para a gente concluir se o custo da obra está adequado ou não, né. Então, a gente tem que ver se houve adequada previsão de todas as etapas necessárias para a conclusão do objeto da planilha orçamentária, né. O corolário disso é o que está aí na linha D, né. Em suma, quer-se saber se a obra vai ser concluída ou não com o orçamento proposto, né. A gente também quer analisar se há algum tipo de omissão de insumo nas composições de custo unitário. Obviamente, às vezes a planilha está até completa, mas as composições, elas têm omissões importantes que vão distorcer o custo, né? Em suma, a gente quer verificar se os valores previstos para execução de serviços estão compatíveis com o mercado. E o viés aqui é duplo, né? A gente, por um lado, quer evitar, obviamente, a prática de sobrepreço, superfaturamento, contratações que sejam desvantajosas, mas é igualmente lesivo para o interesse público a oferta, a presença de preços inexequíveis. Isso aí vai causar abandono da obra, vai causar licitações desertas, vai ensejar pleitos de aditivo, de reequilíbrio econômico-financeiro, vai gerar execução de obra com qualidade deficiente. Bom, a gente quer saber também, né, ter uma análise dos quantitativos de serviços, né, saber se os quantitativos que estão orçados estão aderentes aos que são levantados a partir do projeto da obra. A gente quer verificar se o orçamento está devidamente detalhado. Isso implica ter lá os encargos sociais sobre a mão de obra detalhada, detalhamento das rubricas de BDI, né, ver se o orçamento está detalhado em composições de custo, né. Uma análise interessante, né, verificar se a quantificação dos serviços ocorreu conforme critério de medição e pagamento previsto aí nas especificações ou no caderno de encargos, né. O fato é que a maior parte dos serviços admitem várias formas diferentes de medir, não necessariamente certas ou erradas, são formas diferentes que vão retratar ali os quantitativos. Então, para dar um exemplo, vou pagar uma alvenaria de vedação. Eu posso pagar por área efetiva de parede, descontando todos os vãos, portas e janelas, ou tem um critério que é bem utilizado aí da editora Pini, de pagar a área de alvenaria, mas eu só deduzo aqueles vãos que têm mais de 2 metros quadrados, né? A área de portas e janelas com menos de 2 metros quadrados não são abatidos, né? Esse critério tem por racionalidade eu pagar uma área, na verdade, fantasma, vamos dizer assim, da alvenaria, para compensar os trabalhos para fazer remate, né? É muito comum também que a descrição, especificação dos serviços existente nos desenhos, nos projetos, nas especificações, apresentem algum tipo de discrepância com a especificação que está na planilha orçamentária da obra, né? Então, eu tenho especificado na planilha orçamentária o serviço A e no projeto está especificado o serviço B, né, com preços distintos, tá? A gente também quer analisar se os insumos da composição estão aderentes aos especificados, né? E esse trabalho de perícia de orçamento, ele perdura e também durante a execução, né? Muitas vezes vão ser apresentados pleitos, vão ser assinados aditivos contratuais, né? Então, vai se analisar aí no caso de aditivos se não há nenhum indício de jogo de planilha, se está sendo preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato após os aditivos, se a inclusão de serviços novos se baseou em preços praticados no mercado, né? Você pode ter sobrepreço advindo da inclusão de serviços novos, né?
quer se analisar se há algum tipo de jogo de cronograma ou antecipação ilegal de pagamento. Quando a gente fala de jogo de cronograma, a gente está falando assim, que aquelas etapas iniciais, ou que vão ser feitas no primeiro momento na obra, têm preços mais vantajosos por empreiteiro, e as etapas finais têm preços inexequíveis, né? Embora o preço global da obra possa até ser um preço compatível com o preço de mercado, a gente vai ter um desvirtuamento do equilíbrio econômico-financeiro, né? E queremos saber se as composições, como eu falei, estão detalhadas, né? Então, feita essa breve introdução, né, em apertada síntese, são esses os procedimentos que se faz numa avaliação de orçamento, né? Quando a gente for abordar essa questão do orçamento de obras, a gente vai utilizar geralmente uma ferramenta que se chama curva ABC de serviços. É óbvio, o auditor, o perito, ele pode sempre analisar toda a planilha orçamentária, às vezes pode se deparar com uma obra com centenas, até milhares de itens na planilha, isso pode tornar a análise extremamente demorada, mas eventualmente você usando aí a curva ABC de serviço, essa curva ABC ela é baseada no princípio de Pareto, né? Era um economista italiano que falava que 20% da riqueza do mundo estava na mão Desculpa, eu falei errado. 80% da riqueza do mundo estava na mão dos 20% mais ricos, né? Numa obra, via de regra, isso acontece, óbvio que com variações, né? Mas a gente pode dizer aí que 80% do valor do contrato é representada pelos 20% dos serviços mais relevantes, tá? Então, essa técnica é relativamente simples de ser empregada, inclusive com o uso do Excel, né? Eu estou mostrando um exemplo aqui de uma obra rodoviária, né? É, Nessa obra rodoviária, reparem que com apenas 7 itens, né, eu estou analisando aí 79%, com 8 itens eu estou analisando quase 82% da minha planilha. Como é que eu faço a curva ABC? Eu agrupo serviços semelhantes de mesmo preço unitário, né, somos quantitativos, e aí depois eu ordeno essa planilha agrupada em ordem decrescente de relevância, deixando o primeiro serviço o mais relevante em primeiro lugar e daí por diante, tá? E crio geralmente essas colunas percentual e percentual acumulado, que mostra a participação do serviço e a participação acumulada, né, até aquele momento. Então, tradicionalmente, temos a prática lá, por exemplo, no Tribunal de Contas da União, os auditores que fazem auditorias de obras, de tentar analisar pelo menos 80% da planilha orçamentária. Então, auditando essa obra, a gente veria ali que essa planilha tem dezenas de serviços, mas eu analisando de forma mais expedita apenas os 8 primeiros, eu conseguiria emitir uma opinião sobre aí os 82% da obra, né? Se tiver sobrepreço, provavelmente o sobrepreço está incluído nesses primeiros serviços, né? Que serviços seriam esses? Transporte local em rodovia pavimentada, aquisição de massa asfáltica, transporte de CAP, né? Execução do CBUQ, reciclagem de solos, né? E terminando aí com a administração local. Analisando esses itens, eu conseguiria emitir uma opinião já bem abalizada do ponto de vista estatístico, se existe ou não algum indício de sobrepreço nessa planilha, tá? Graficamente, o que se faz é isso, né? A curva BC ela pode ser caracterizada aí por 3 grandes grupos, né? O grupo A seria os serviços aí que tipicamente representa até 80% do acumulado na planilha, seria ali no caso aqueles 8 serviços que estavam no slide anterior, né? A parte B é caracterizada por ter essa curvatura, né? São itens que vão de 80% a 95% do percentual acumulado da obra. E a parte C é a parte que é conhecida por ter um comportamento assintótico, né? Independente aí de quantos itens eu analiso, eu acabo tendo pouca contribuição aí para o percentual agregado de análise da minha planilha, tá? Então é óbvio que os itens do grupo A, eles têm que receber uma atenção prioritária do auditor. Já os serviços da parte B, e principalmente os itens da parte C, recebem uma análise mais superficial, tá?
Eventualmente, a parte C nem entra na amostra. Óbvio que bater o olho ali na planilha toda sempre se bate, tá? É óbvio que eu estou falando de um procedimento simplificado de perícia. Eventualmente, eu posso ter situações que exijam ali a análise da curva BC como um todo, tá? Principalmente assim no caso de aditivo, só para ilustrar um exemplo, às vezes eu posso ter jogo de planilha em que um dos mecanismos do jogo de planilha é a supressão de itens com muito desconto. Então, exatamente pelo item com muito desconto estar na parte C da planilha, a hora que esse item é suprimido, há uma redução do desconto global da obra. O que sobra na planilha, na verdade, são os itens que estão com sobrepreço, já que os itens que estavam com desconto foram suprimidos. Então, eventualmente, nós analisamos a parte B e C também, tá? Mas na contratação inicial, uma primeira análise, sempre curva BC, sempre dando razão para aqueles itens mais importantes, tá? Então, é um procedimento corriqueiro, né? Lembrando que o auditor trabalha principalmente com amostragem, né? Geralmente o auditor não analisa o universo todo, né? É um procedimento corriqueiro, diria para vocês que é feito em toda a auditoria de obra do TCU, né? É, a gente tenta obter uma representatividade de pelo menos 80%, isso vai depender caso a caso. Eu já peguei planilhas orçamentárias, né, obras de canais de irrigação, que 3 itens da planilha davam 95%. Eu já auditei obras de aeroporto que precisei analisar mais de 300 itens para chegar a 50% de representatividade. Então, vai depender aí, né, o tamanho da amostra que eu vou selecionar, vai depender aí do tipo de obra que eu estou analisando, do tempo que eu tenho disponível, né, características da obra, né, e da disponibilidade ou não de sistemas de preços referenciais. O que eu vou fazer a partir da minha curva BC, né? Eu vou tentar confrontar os preços orçados ou contratados com alguns preços que eu tomo como paradigma de mercado, né? Então, dependendo aí se eu tenho facilidade em achar esses parâmetros de mercado ou não, eu vou ter que ir aumentando a amostragem, né? Pode ser, se vocês me permitem voltar ali naquela curva BC, né? Vamos dizer aqui o exemplo aqui, por exemplo, que eu não achei uma referência de mercado para esse serviço aqui, número 5 de reciclagem de revestimento asfáltico. Na verdade, eu tenho, mas vamos falar que eu não achei, né? Isso ensejaria que eu tivesse que analisar alguns itens subsequentes, a partir aqui do item administração local da obra, para tentar aumentar a representatividade do que eu consegui analisar, tá? Que nem sempre eu vou ter facilidade de encontrar preços de mercado para tudo. Então, o TCU, ele tenta analisar aí amostras representativas, né? É, mas muitas vezes isso não é possível, seja porque o orçamento está com muitas verbas, seja porque o orçamento não está detalhado em composições de custo, seja porque em face das especificidades da obra você não conseguiu uma amostra representativa. Então, nessas situações aí, a jurisprudência recente do tribunal, a exemplo do Acórdão 2419/2015, né, ele, ele infere que há nos itens não analisados um caráter de neutralidade, ou seja, aquilo que você analisou, você vai sempre apontar sobrepreço na amostra analisada, você vai sempre emitir opinião sobre a amostra, e os itens não analisados, eles vão ter ali uma presunção juris tanto, uma presunção relativa que estão contratados com preço de mercado. Então, os responsáveis, eles podem tentar comprovar ali, naqueles itens não analisados, que há algum subpreço ou desconto que compense os serviços que estão com sobrepreço, tá? E aí, um exemplo esse Acórdão 394/2007, essa apresentação está sendo disponibilizada para vocês, foi encaminhado já um link, né? Então, é um exemplo de jurisprudência já mais antiga, de 13 anos atrás, admitindo aí a metodologia da curva BC como método, né, para analisar o orçamento de obras, tá? Inclusive, é um método internacionalmente aceito, não só na análise de orçamento, mas de outros, de auditorias, avaliações em outras áreas, tá?
Bom, quando a gente faz uma curva ABC de serviço, né, geralmente, se você está auditando uma obra, principalmente uma obra pública, que é o nosso tópico aqui, é o nosso enfoque, é óbvio que isso tudo pode ser utilizado como obra privada, principalmente numa obra pública, né, a gente costuma fazer uma curva ABC tanto do orçamento base da licitação, né, quanto do orçamento contratual, né? Até porque, às vezes, você constatando que a planilha está com sobrepreço, né, isso pode gerar algum tipo de penalização do TCU, algum tipo de responsabilização, e vai ter que se identificar as causas. Né? Uma das causas possíveis é que o próprio preço, o orçamento base da contratação estivesse com sobrepreço, o que ensejou aí a contratação da obra, o preço contratual com sobrepreço também. Tá? E a gente também pode fazer uma curva BC do contrato no seu início, o contrato originalmente celebrado, e é muito comum em obras que existam aditivos contratuais alterando as quantidades contratadas, né? Então a gente fala do conceito de sobrepreço inicial e o de sobrepreço final, né? Sobrepreço inicial é feito na planilha inicial do contrato, antes de aditivos, e o sobrepreço final é feito na planilha contratual após os aditivos, ou é feito na planilha de medição acumulada. Se você já está trabalhando com a obra concluída, né, geralmente a gente pega a última medição realizada com todos os quantitativos acumulados e em cima dela que você faz a análise da curva BC. Tá? É importante analisar se há sobrepreço final ou sobrepreço inicial, para a gente fazer uma análise do desequilíbrio do contrato para ver se houve jogo de planilha. Muitas vezes o contrato é celebrado num ambiente competitivo, é uma licitação que tem disputa, a contratação é feita com grande desconto em relação ao orçamento base, e por meio de aditivos, ou seja, não há sobrepreço inicial, né? Mas por meio de aditivos vão sendo suprimidos itens mais vantajosos, vão sendo incluídos serviços novos com sobrepreço, e o contrato, na sua forma final, após aditivos, passa a ter algum tipo de sobrepreço, tá? Uma outra ferramenta de análise que já é um pouco mais difícil de fazer no Excel, né? Mas vários programas de orçamentação, de orçamento de obras oferecem essa facilidade, né? É a curva BC de insumos, né? Dependendo de como eu montar a planilha no Excel, eu vou ter mais ou menos facilidade de fazer curva BC de insumos. Só que no caso da curva BC de insumos, eu estou tentando entrar em cada um dos serviços, né? Eu, de alguma forma, copio os insumos que estão na composição de custo unitário daquele serviço, com os respectivos coeficientes, jogo numa planilha auxiliar, né? Vou fazendo isso para todos os serviços da obra. Depois eu agrupo os serviços semelhantes, né? Multiplico os coeficientes pelos quantitativos de serviço da planilha, e isso vai me dar os quantitativos de insumos, né? E aí eu vou seguir um procedimento análogo ao que eu utilizei na curva BC de serviços, né? Vou ordenar em ordem decrescente de relevância, vou criar as colunas percentual e percentual acumulado e vou produzir minha curva BC de insumos. Então, isso aqui é a curva BC de insumos da mesma obra que foi que eu estava ilustrando a curva BC de serviços, tá? Então, reparem que aqui, então, o insumo mais representativo é o caminhão basculante, que dá 43% da obra. Lembra que na curva BC de serviço, o serviço mais importante era o transporte local na obra, né? Aí o segundo insumo mais importante é o cimento asfáltico de petróleo, depois vem a mão de obra do servente, vem brita 1, brita 2, brita 3 e por aí vai, né? Novamente, com poucos insumos, aqui no caso, né, eu diria que dá uns 12, 13 insumos, eu consigo chegar aos 80% de análise, tá? A importância da curva BC de insumos é que ela permite alguns outros tipos de análise que são importantes, tanto para o orçamentista quanto para o auditor ou para o perito. Para o caso do orçamentista, é uma ferramenta muito útil que vai permitir, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado mais acurada para aqueles insumos mais importantes. Então, vocês estão vendo, por exemplo, aí que o cimento asfáltico de petróleo dá 10,37% da obra. Eu poderia buscar outras propostas, fazer uma pesquisa de mercado mais abrangente para tentar refinar um preço mais adequado para esse insumo. Tá? Curva de ABC de insumos, ela também é uma ferramenta indispensável para a gente fazer
o planejamento e a programação da obra, o cronograma físico-financeiro. Então, por exemplo, vocês estão vendo que nessa obra aqui eu estou gastando 177.486 horas de caminhão basculante. Vamos dizer que eu tenho um prazo aí, vamos arredondar, de 18 meses para fazer essa obra, tá? Então, isso aí vai me dar mais ou menos uma necessidade média de 10 mil horas de caminhão por mês, tá? Se a gente imaginar que um caminhão desse trabalha 200 horas por mês, né, eu vou ter lá uma quantidade de 50 caminhões na obra, tá? E aí, a partir dessa quantidade média, mês a mês de caminhão, eu posso montar meus histogramas de equipamento, meus histogramas de mão de obra. No caso da mão de obra, depois que eu achar o HH de servente, o HH do encarregado, de todas as categorias profissionais, isso vai me permitir aí também fazer os histogramas de mão de obra, compor algumas rubricas de orçamento, ferramentas, EPIs, né? Se estiver utilizando um sistema referencial que não inclua isso nos encargos complementares, tá? Então, a curva BC de insumos também me permite fazer exames de sensibilidade no meu orçamento, né? Isso é particularmente útil, por exemplo, às vezes para analisar pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. Vamos dizer que ao longo da execução desse contrato, a Petrobras reajustou o preço do asfalto em 30%, e a empresa está pleiteando reequilíbrio. Qual é o impacto desse aumento de asfalto no valor global do contrato? Vai ser trivial de ser obtido, tá? Vamos dizer que durante a execução do contrato, houve um dissídio coletivo que reajustou o salário das categorias profissionais em 10%. Quanto que isso vai representar no contrato? Então, isso é uma ferramenta bem interessante para se trabalhar, tá? E do ponto de vista do auditor, do perito, né? A gente olhando a curva BC de insumos, a própria ordem dos insumos, né? Já dá alguns indicativos se tem coeficientes errados na composição. É óbvio, se é uma obra rodoviária, eu realmente esperaria ver caminhão, o asfalto, mão de obra, brita, entre os primeiros lugares, né? E me assustaria, por exemplo, ver alguns tipos de insumo em primeiro lugar, né? Ver prego, ver água-raiz, né? Entre os insumos mais importantes de uma obra rodoviária, tá? Então, dependendo do tipo de obra, uma obra de saneamento, eu gostaria de ver a parte de escoramento de vala, tubos, né? Lá em primeiro lugar, né? Então, a própria análise da curva BC de insumos às vezes permite identificar falhas nos coeficientes das composições, tá? E o auditor também tem uma possibilidade de fazer uma análise mais expedita do orçamento, porque aqui a comparação é do preço do insumo direto com o preço de mercado, enquanto que analisar um serviço é um pouco mais complexo, né? Vai exigir uma análise do projeto, adequações das composições referenciais, não é algo tão imediato quanto analisar o preço de um insumo. Então, aqui nesse slide eu estou explicando isso, acho que já falamos tudo, né? Então, vamos falar aqui um pouco de cálculo de sobrepreço e superfaturamento. Eu quis dar essa contextualizada aí, né, mostrando ferramentas que a gente tem de análise, né? É óbvio que na curva BC de serviços, de insumos, eu posso analisar tanto os preços unitários quanto os quantitativos de serviço, tá? E é óbvio que eu tenho algumas análises periciais que são feitas com a obra em execução. Por exemplo, se eu quero atestar a aderência, a qualidade de um serviço, né? Eu não vou atestar isso olhando a planilha. Na verdade, eu vou ter que ver o que está sendo executado em campo, tá? Então, nesse slide eu apresento um conceito que eu acho que todos vocês devem ter em mente, né? A diferença entre sobrepreço e superfaturamento. Sobrepreço, a rigor, a gente diz que há sobrepreço num serviço ou num contrato, quando o preço desse serviço, o preço do contrato, está acima de um preço que é tomado como parâmetro de mercado, tá? A gente pode ter o conceito de sobrepreço unitário, quando um ou alguns itens do contrato estão acima do preço de mercado, mas não necessariamente o preço global do contrato está acima do preço de mercado. E tem o conceito de sobrepreço global, né? Aí eu posso afirmar que o contrato como um todo está com preço acima do preço de mercado, tá? Que é muito comum que alguns itens do orçamento estejam mais caros, outros itens mais baratos, e é muito comum haver uma compensação entre sobrepreço e subpreço, ou desconto, né? De forma que você pode ter planilhas com sobrepreço unitário, né? Mas, de alguma forma, não há sobrepreço global. O contrato ainda tem um preço vantajoso, embora alguns itens tenham sobrepreço unitário. E como eu falei, é importante, é óbvio que o sobrepreço global é uma coisa muito mais preocupante que o sobrepreço unitário. Sobrepreço unitário é perigoso? É.
mas não necessariamente ele causa dano, tá? Ele seria mais perigoso quando, por exemplo, há o jogo de cronograma, quando aqueles itens iniciais da planilha que estão com sobrepreço unitário e os itens finais com desconto. Ou ele é perigoso quando aqueles itens com sobrepreço unitário vão sofrer algum tipo de aditamento, tá? Então, como eu expliquei, a gente também vai ter que diferenciar o conceito de sobrepreço inicial, que é antes do aditivo, e o sobrepreço final, que é após o aditivo. Mas o fato é que quando eu falo em sobrepreço, eu estou sempre me referindo a um dano potencial, que não necessariamente ainda foi materializado, tá? Vamos dizer assim, um dano potencial. E quando eu falo em superfaturamento, né, aí sim eu estou falando em um dano consumado, tá? É, então, o conceito de superfaturamento ainda tem uma diferenciação, porque geralmente o sobrepreço é usado para quando a gente tem um preço mais caro que o de mercado, mas o superfaturamento ele tem outros espécimes, né? Tem outras tipologias de superfaturamento, além do superfaturamento por preços excessivos, tá? Então, a gente tem os tipos de superfaturamento nesse slide, né, e no seguinte, os tipos mais comuns, né, superfaturamento por preços excessivos, né, eu diria para vocês que é mais velho do que andar para frente, né, você contratou um bem ou serviço por preço manifestamente superior ao preço de mercado, né, você tem o superfaturamento por jogo de planilha, que acontece no caso dos aditivos, né, quando a gente vai ver jogo de planilha aqui, não se preocupe, vou mostrar um estudo de caso, mas é quando aqueles itens mais caros, né, foram acrescidos no contrato e aqueles itens que tinham quantitativo, que tinham de alguma forma algum tipo de desconto em relação ao mercado, foram suprimidos, né? Isso causa um desvirtuamento do equilíbrio econômico financeiro em desfavor do contratante, tá? É um tipo diferente de dano. Bom, a gente tem aí o superfaturamento de quantidade nas suas vários subtipos, né? Paguei por um serviço não executado, paguei em duplicidade um serviço, paguei uma quantidade a mais do que foi feita. Tudo isso aí é superfaturamento de quantidade. A gente tem um superfaturamento de qualidade, né? Quando um serviço é executado numa qualidade inferior especificada. Eu tinha lá um telhado para ser feito com peroba, né? E o cara faz o telhado com madeira mista. Eu tinha ali que fazer uma fachada de vidro com vidro de 10 milímetros, o empreiteiro faz com vidro de 8. Eu tinha que pintar a parede com tinta acrílica, né? E a parede é pintada com tinta PVA. São vários exemplos que a gente pode ter de superfaturamento de qualidade, tá? Eu tenho o superfaturamento de metodologia executiva, né? Quando a obra é orçada com técnicas antieconômicas, contrárias às boas técnicas da engenharia, e depois o empreiteiro faz as obras pelos métodos normais, tendo um enriquecimento sem causa. Por exemplo, vou fazer uma obra de saneamento, eu orcei a escavação das valas com escavação manual, que só para ilustrar custa 50 e poucos reais um metro cúbico no Sinap. E depois, na hora de executar a obra, o empreiteiro faz a escavação de vala com uma escavadeira hidráulica, cuja escavação custa em torno de R$ 5 o metro cúbico no Sinap. Né? Então, repare que eu não tenho propriamente sobrepreço de preço excessivo. Eu orcei a escavação de vala com preço compatível com o preço de mercado de escavação manual, mas a solução, a técnica que eu estou especificando no meu orçamento, ela é antieconômica. Tá? Não que eu não possa ter escavação manual de vala, porque às vezes precisa, às vezes é um local que não entra equipamento, às vezes é um local que tem alguma interferência, mas numa obra de grande porte não é razoável pegar uma obra de 100 milhões e orçar 100% da escavação com escavação manual, tá? Então, tem vários exemplos de superfaturamento de metodologia executiva, tá? A gente tem superfaturamento por reajustes irregulares de preço, várias espécies. Eu concedi um reajuste antes dos 12 meses, apliquei um índice errado, cometi algum erro aritmético no cálculo do reajuste, concedi um reequilíbrio econômico-financeiro fora das hipóteses legais, né? Eu costumo brincar, né? Parece que quanto mais baixa tem a inflação no Brasil, mais reequilíbrio econômico-financeiro do contrato existe, né? A gente tem o superfaturamento por jogo de cronograma e por antecipação ilegal de pagamentos, né? Essa antecipação ilegal de pagamentos é aquela que não está prevista no edital, né? Hoje, o ordenamento jurídico, sob certas circunstâncias, ele admite pagamento antecipado, mas isso tem que estar previsto no edital. Então, é irregular quando você prevê, por exemplo, no edital, que vai pagar um serviço quando o equipamento estiver fornecido e instalado, né? Por exemplo, um elevador,
Algumas licitantes deixam entrar no certame, de entrar no certame por causa disso, mas depois, quando o contrato está em execução, você paga, por exemplo, o elevador posto obra, né? Então, a hora que o equipamento é entregue no canteiro, o fiscal vai lá e mede uma parte do valor posto obra, né? Isso é altamente irregular porque o edital previa que o equipamento só ia pagar quando ele tivesse instalado. O fiscal não pode mudar unilateralmente o critério de pagamento previsto no contrato. Tá? E o jogo de cronograma, como a gente ilustrou, né? Serviços iniciais vão estar mais caros, serviços finais mais baratos. É uma subespécie aí de superfaturamento por antecipação de pagamento, tá? E tem outro tipo que, infelizmente, está se tornando muito comum hoje em dia, que é o superfaturamento pela prorrogação injustificada do prazo contratual, tá? Então, o que acontece é que geralmente a obra atrasa, às vezes por culpa da administração, às vezes por culpa do empreiteiro, tá? E mesmo nos casos que o contrato atrasa por culpa do empreiteiro, né? Às vezes o contrato é editado, faz aditivo pagando administração local, faz um aditivo concedendo reajuste, uma verba de manutenção no canteiro de obras. É um paradoxo, né? Quanto mais se demora para fazer a obra, mais o empreiteiro ganha, né? Imagina, hoje está vencendo o prazo para entregar um imposto de renda. Imagina se saísse uma lei assim, quanto mais tempo você demorar para entregar seu imposto de renda, menos você paga, né? Você nunca vai entregar seu imposto de renda, tá? Então isso é duplamente lesivo, é o pior de todos para mim, tá? Porque a administração é duplamente lesada. Primeiro porque ela paga mais para executar a obra e segundo porque a obra acaba atrasando, tá? Então causa duplo prejuízo. Bom, quando a gente. Eu vou falar um pouquinho de sobrepreço de preços excessivos aqui com vocês, só para dar uma pincelada, a gente abre para pergunta, tá? Então, quando a gente está falando de sobrepreço, significa que eu estou comparando um preço contratado em vermelho com um preço que é tomado como um parâmetro de mercado. Então, óbvio que o preço que é tomado como um parâmetro de mercado, na minha perícia, na minha auditoria de obra, eu tenho que definir um custo paradigma para ele. Eu posso usar o ciclo, usar algum sistema referencial de custo para isso. E eu vou definir algum BDI paradigma. Posso usar, por exemplo, lá os estudos do TCU para estabelecer esse BDI paradigma. Então, o custo paradigma mais esse BDI paradigma vai me dar um preço que eu considero que é um representativo de mercado, um preço de mercado, tá? E isso vai ser confrontado com o preço da empresa, ou com o preço do orçamento básico que eu estou analisando, que vai ter um custo e vai ter um BDI. Tá? Então, não necessariamente quando a empresa pratica um BDI muito elevado, eu tenho sobrepreço. Eu, para opinar se há ou não sobrepreço numa planilha orçamentária, não basta analisar só o custo, só o BDI. Ah, peguei tem um BDI de 80%, tem sobrepreço. Não, eu não posso afirmar isso, porque aquele BDI elevado ele pode estar sendo compensado por um desconto grande no custo. Tá? Então, eu tenho que analisar todas as parcelas que constituem o preço. Tá? Custo e BDI, tá? Na verdade, eu só deveria me preocupar se o preço contratado está abaixo do preço de mercado, e essa análise aí, em suma, é o que a comissão de licitação tem que fazer, né? O que a comissão de licitação faz é muito semelhante ao que o auditor faz, né? A comissão de licitação verifica se os preços ofertados estão abaixo do preço do orçamento básico, que foi tomado como um paradigma de mercado, tá? Então, o fato da empresa cortar um BDI muito alto não permite concluir que é sobrepreço. Eu só tenho que tomar cuidado com o BDI muito elevado se houver aditivos incluindo serviços novos, né? Porque nos serviços já existentes na planilha, de alguma forma eles podem estar sendo compensados por um desconto no custo. Mas quando há inclusão de serviço novo, aí pode entrar um BDI, um serviço com custo cheio, e a incidência de um BDI muito alto em cima daquilo ali pode gerar sobrepreço, tá? Então, a orientação do TCU no Acórdão 2622, né, é que fosse previsto nos editais de licitação que, no caso de haver inclusão de serviços novos, o preço do serviço novo é composto pelo custo de referência mais o BDI do orçamento base e não o BDI do contrato. E ainda aplicando desconto para evitar jogo de planilha, para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Bom, sobre os métodos de cálculo de sobrepreço, nós temos alguns métodos, eu estou mostrando 4 para vocês, na verdade existem outros, tá? A gente tem, por exemplo, aí o método da limitação dos preços unitários, né? Então, eu tenho 4 serviços nessa planilha simplificada, né? E aqui nas colunas da direita eu estou vendo o meu preço paradigma de mercado. Então, repare que os itens 1, 2 e 3, eles estão com sobrepreço unitário,
né? E repare que o item 4 ele está com desconto unitário. Mas repare que eu não faço nesse método a compensação entre os itens com sobrepreço e os itens com desconto. Neste método, meu sobrepreço global é 8.000, que simplesmente corresponde à soma dos sobrepreços unitários, tá? Então, esse método, a gente não pode admitir nenhum preço acima do preço paradigma. Não interessa se a empresa tem um desconto de 20% global na planilha. Se tem lá um prego na obra com preço acima do preço de mercado, vai haver sobrepreço global, porque não há essa compensação, tá? O contraponto a esse método é o método da limitação do preço global, né? Tem a mesma planilha exemplificada aí embaixo, né? A gente vê que agora, ao contrário da outra planilha, o quarto serviço aqui, que está com desconto unitário de R$ 3.000, ele entra como compensação aos demais itens que estão com sobrepreço unitário. Então, aqui o sobrepreço global é R$ 5.000, que é exatamente a diferença do preço global do contrato com o preço global paradigma. Enquanto na planilha anterior, para vocês voltarem, né, o método da limitação do preço unitário simplesmente ele desconsiderava aqueles itens com desconto, tá? O método que o TCU utiliza quando você já está com uma obra contratada é o método da limitação do preço global. Nesse acordo, por exemplo, o ministro fala, na avaliação econômica do contrato, eventual sobrepreço existente deve ser apurada de forma global. Isto é, fazendo-se as compensações dos preços excessivos de alguns itens com desconto verificado em outros, principalmente se os preços são os mesmos oferecidos na licitação da obra e se pode constatar que o proponente considerou de forma diferenciada os custos de diversos serviços. O fato é que cada licitante pode ter vantagens comparativas, pode ter a possibilidade de dar descontos em determinados serviços que outros não podem, tá? Então é normal que haja aí uma diferenciação nos descontos ofertados pelas empresas, tá? Situação diversa ocorre nos itens derivados de legalidade, tais do que apresentaram modificação sensível dos parâmetros de seleção de licitação, justificando a impugnação individual do item anômalo. O que pode acontecer? Você celebrou um contrato com desconto global, ele não tinha sobrepreço global, mas depois foi incluído um serviço novo com sobrepreço. Então, nesses casos, o TCU costuma impugnar aquele item novo que foi incluído com sobrepreço, sem descontar os itens iniciais ofertados na licitação com desconto, tá? Mas quando a gente está falando de um contrato ainda assim aditivo, geralmente aplica-se o método da limitação do preço global. E como é que a jurisprudência do TCU, que eu digo para vocês, é um assunto um tanto quanto tormentoso. Não pretendo entrar em detalhes aqui, mas é um assunto que há mais de 20 anos dá discussões acaloradas lá no tribunal, tá? Então, o TCU, em apertada síntese, né, dizendo claramente para vocês que temos honrosas exceções aí, mas geralmente quando a gente audita uma planilha orçamentária que ainda se refere a uma obra em licitação, ou seja, não há uma empresa contratada, o TCU aplica o método da limitação dos preços unitários. Por outro lado, se já há um contrato assinado, até por uma questão de equidade e justiça para a construtora contratada, a gente faz a compensação de sobrepreço com desconto, né? Então, aí a gente aplica o método da limitação do preço global. Em ambos os casos, eu estou me referindo a situações que não tenham aditivo, tá? Se a gente tiver aditivo no contrato, né, geralmente a gente vai usar o método do desconto. Esse método do desconto, né, ele vai pegar o desconto do contrato em relação ao orçamento paradigma. Veja, eu estou vendo sempre a mesma situação, né? Então, tinha os 4 serviços, eu sei que os serviços 1, 2 e 3 estão com sobrepreço unitário, o serviço 4 está com desconto global, né? Só que aqui agora eu estou comparando com o meu orçamento paradigma, que pode ser o meu orçamento base, se eu entender que o orçamento base está compatível com o mercado. Então, repare aqui que tinha um desconto em termos absolutos de R$ 500, em termos percentuais dava 2,56, embora eu tivesse itens com sobrepreço unitário e outros itens com desconto. Após aditivo que eu estou vendo nas últimas 3 colunas, as quantidades dos 2 itens iniciais aumentaram, o primeiro passou de 100 para 400, o outro passou de 200 para 300, ao passo que aquele item 4, que estava com grande desconto, teve o quantitativo suprimido de 400 para 200. Como resultado, o contrato passou de 19.000 para 29.000, né? Estourou inclusive os 25%, mas meu orçamento paradigma, considerando as quantidades finais, né,
vezes os preços unitários paradigmas, passou para 24 mil. Então, o que a gente está vendo aqui é exatamente a mesma situação que a gente estava vendo nas planilhas anteriores, né? A quantidade final após aditivo, os preços unitários são os mesmos que estavam nas planilhas anteriores. O que o método do desconto diz? Ele fala que o desconto não pode ser reduzido em virtude de aditamentos. Então, se a licitação foi processada com desconto de 2,56% em relação ao orçamento paradigma, a licitante, ao fim dos aditivos, tem que manter o desconto de 2,56% em relação ao orçamento paradigma, aqui agora com as quantidades finais, de 24 mil. Então, o preço final que poderia ter sido praticado era de 23.384,62. Como o contrato aqui está em 29 mil, a gente pode afirmar que há um superfaturamento aqui de 5.615. Poderia até segregar, né? 5 mil reais, esse superfaturamento aí decorre do jogo de planilha, é um superfaturamento por jogo de planilha, tá? Reparem que se eu calculasse o sobrepreço pelo método da limitação do preço unitário, seria 8 mil. Pelo método da limitação do preço global, 5 mil. Pelo método do desconto, 5.615, tá? E a gente ainda tem um método do balanço, que é um método que está em desuso, mas eu gosto de mostrar que às vezes ele tem algumas utilidades, né? Principalmente quando o contrato já é assinado com sobrepreço. O problema é que o método do desconto, ele gera resultados matematicamente incoerentes se o seu orçamento original já está com sobrepreço, né? Se você contratou o contrato com sobrepreço, o método do desconto produz um resultado incoerente. Então, nessas situações, o método do balanço, ele mostra um resultado mais fidedigno, tá? Qual é a premissa do método do balanço? Que vai manter o desconto em termos absolutos. Então, que se a obra foi contratada com desconto de R$ 500, após o método do balanço, o desconto tem que ser mantido em R$ 500. E a premissa do método do desconto é que você mantenha o desconto em termos percentuais, tá ok? Então, na verdade, esse método chama balanço, que eu faço o balanço da diferença dos preços unitários e o balanço da diferença dos quantitativos, né? Então, sempre tomando cuidado com a ordem, sempre nesta ordem que eu vou falar aqui para vocês, o contrato foi assinado, né, com os itens 1 e 2 com sobrepreço, com o item 4 com desconto. Então, essa coluna diferença dos preços unitários é o preço do contrato menos o preço paradigma. Como vocês podem ver, tem números positivos para os 3 primeiros serviços e número negativo para o quarto serviço, indicando que o quarto serviço foi contratado com desconto, não com sobrepreço. E diferença nos quantitativos também, sempre preservando essa ordem, é sempre quantidade final menos quantidade inicial. Então, por exemplo, o item 1, a quantidade final dele é 400, menos a quantidade inicial, dá 300. Ao passo que o item 4, 200 menos 400 dá menos 200. Então, quando a diferença de quantitativos é positiva, significa que houve acréscimo de serviço. Quando é negativa, houve supressão de serviço. E essa coluna débito-crédito vai ser a multiplicação das duas colunas anteriores, usando a regra da multiplicação, aquelas regras aritméticas, né? Mais com mais dá um número positivo, menos com menos também dá um número positivo, menos com mais ou mais com menos dá um número negativo, né? Isso significa, fazendo a leitura, que se houver um acréscimo de serviço com sobrepreço, vai dar um débito, vai dar um número positivo. Se houver uma supressão de item com desconto, também vai dar um débito. Se houver um acréscimo de item com desconto, dá um crédito, ou seja, vai dar um número negativo aí. E se houver uma supressão de serviço com sobrepreço, também dá um crédito, tá? Então, fazendo o balanço entre débitos e créditos, a gente obteve aqui o número de 5.500. Esse é o valor do superfaturamento pelo método balanço. E como eu falei, se o contrato está em 29 mil, ao fim dele, eu só teria que deduzir esses 5.500, o contrato só poderia ter um valor de 23.500, preservando aquele desconto inicial de 500 na licitação, tá? Então, são várias visões de como calcular o sobrepreço. Nesse fluxograma, a gente está dando um indicativo de como proceder, né? Como o perito deve analisar. Se eu estou com uma obra ainda em licitação, se eu estou fazendo a licitação por empreitada por preço unitário, geralmente eu vou usar o método da limitação do preço unitário. Se eu estou fazendo a licitação fazendo uma empreitada por preço global, eu posso usar o método da limitação do preço global, mas muitas vezes se o edital teve critério de estabilidade de preço unitário, a gente usa o MLPU também, método da limitação do preço unitário.
tá? Se a obra já está contratada, mas ainda não teve aditivo, eu vou usar o MLPG, método de limitação do preço global. E se já houve aditivo, eu ainda vou ter que analisar. O contrato foi feito com sobrepreço inicial ou com desconto inicial? A maior parte das situações hoje, como os editais têm critérios de aceitabilidade de preço global e unitário, é mais comum hoje que o contrato já seja celebrado com desconto. Aí eu vou usar o método do desconto, que inclusive é o parâmetro normativo previsto no artigo 14 do decreto 7983, tá? Mas se o contrato já foi assinado com sobrepreço, como o método do balanço vai produzir resultados incoerentes, vou usar o método do balanço, tá? Prezados, e só para ilustrar alguns casos, né? Aqui é um caso de superfaturamento por utilização de metodologia antieconômica, eu quero ler isso para vocês que é importante, que não há superfaturamento de metodologia executiva quando um projeto básico prevê a solução mais eficiente e usual do mercado e ainda assim o construtor executa o trabalho com técnicas e equipamentos inovadores, que aumenta a produtividade da execução do serviço, tá? Então, não se pretende podar a inovação do construtor, não é isso. Se você orçou a obra da forma correta, usando um método eficiente, pode ser que o construtor tenha um método mais eficiente. Eu vou voltar no caso da escavação de vala. Vamos dizer lá que eu orcei a obra com escavação mecânica e a obra com escavação que era mais barato que escavação manual. Mas aí o construtor, ele tem lá uma perfuratriz direcional e ele faz um furo direcional. E ele consegue executar a rede sem quebrar asfalto, sem fazer perfuração de vala, sem escoramento. Ele já passa a rede ali direto. Olha, esse método ele é mais caro, né? Se a administração orçasse o furo direcional, poderia ser mais caro que o método tradicional de quebrar o pavimento, fazer a vala e recompor o pavimento. Mas como o empreiteiro ele tem a particularidade de ser dono do equipamento, é uma empresa especializada em fazer furo direcional, ela opta por usar o equipamento dela. E, por outro lado, se ela fosse seguir a metodologia executiva da obra, né, ela teria que quebrar asfalto, ter que locar uma escavadeira que ela não tem, teria que fazer serviço de pavimentação, ela não tem usina de asfalto, ela não tem equipamento de pavimentação. Então, aquela empresa tem uma estrutura que, para ela, é melhor fazer o furo direcional. Eu não vou falar que tem superfaturamento na situação. O que a empresa está conseguindo obter é um ganho de eficiência, tá? Mas, por outro lado, se o contratado executa o trabalho por meio de um outro sistema, não por ser uma inovação, mas porque o projeto básico prevê uma metodologia claramente antieconômica, aí o erro de projeto deve ser considerado para a apuração do custo referencial da obra e de eventual superfaturamento. Tá? É aquela situação que eu coloquei, se eu sou obra com escavação manual de vala, e a empresa está fazendo escavação mecânica. Não porque é uma empresa inovadora, vamos falar assim, simplesmente porque a obra está mal orçada, tá? E aí está, sim, havendo enriquecimento sem causa da empreiteira. Aqui alguns exemplos que a gente tira das nossas auditorias, né? Serviço de terraplanagem, rodovia, né? A gente está vendo aqui um problema de medição ficta, né? A gente vê a relação entre os volumes escavados e o volume dos aterros, sempre com o mesmo fator de conversão aqui de 1,25, né? Isso é impossível do ponto de vista físico, isso não existe na natureza, tá? Então aqui é um caso de fraude na medição, tá? Vou pegar um diagrama de massas, aí você consegue às vezes detectar isso. Aqui é um caso de superfaturamento de qualidade. O projeto da rodovia previa drenagem com um tubo de concreto poroso e a empresa está executando a drenagem com tubo de PAD, tá? Aqui outro exemplo de superfaturamento quantitativo. A planilha orçamentária previu escavação de solo mole e vocês estão vendo aí que está sendo feita escavação de material de primeira categoria e, na verdade, está se pagando como escavação de solo mole, tá? É muito comum haver também superfaturamento quantitativo nas distâncias de transporte, né? Então, nesse caso aí, o projeto previa ali que o material escavado fosse transportado para um determinado bota fora, né? E, na verdade, está se depositando os materiais à margem da rodovia, né? Aí na esquerda tem um volume de bota fora, né? Estava se pagando não sei quantos quilômetros de transporte e na prática está se depositando lá da rodovia. É um superfaturamento quantitativo na distância de transporte, tá? Então,
Superfaturamento por jogo de planilha, também usando uma obra rodoviária, né? Por que acontece o jogo de planilha? Ele tem 4 pressupostos, né? Primeiro, a licitação foi feita sem estipular critério de estabilidade de preço unitário, tá? Segundo, não houve análise da compatibilidade das propostas com os preços de mercado, né? E aí abrange inclusive os preços inexequíveis. Terceiro, o projeto base da licitação é um projeto deficiente, tá? Exatamente o projeto deficiente que vai ensejar a alteração. Lembre que quando a empresa está dando proposta na obra, ela é uma especialista, ela conhece os serviços a executar, ela entende do projeto e ela está vendo que o projeto está furado. Então, ela vai cotar preços muito baixos para aqueles serviços que ela sabe que não vai fazer e aqueles itens que ela tem a impressão que vão ser aumentados, ela vai dar preços mais elevados, tá? E às vezes o projeto está bom, como é o caso que eu vou mostrar para vocês, mas ainda assim a empresa vai mudar o projeto para uma situação mais desvantajosa, tá? Então aqui é o exemplo de uma obra rodoviária no Pará, a situação tratada aqui no Acórdão 2878/2015. Eu estou mostrando aqui nos slides iniciais, deixa eu ver se aumenta um pouquinho aqui, né? Aqui na primeira tabela tem a situação do contrato original, e na tabela de baixo a situação após aditivo. O que a gente está vendo aqui, né? Eu estou vendo aqui o preço da construtora e o preço do órgão que estava licitando, né? Então, é óbvio que eu não estou mostrando a planilha toda, que não cabe no slide, estou mostrando só aquilo que interessa, onde foi feito o jogo de planilha, tá? Mas repare aqui, por exemplo, eu tinha um serviço aqui, o terceiro serviço na tabela de cima, que era o reforço de subleito. O preço ofertado pela empresa de R$ 1,80 era claramente inexequível. O preço de referência do item era R$ 11,68, tá? Apesar de ser um item inexequível, o valor global do contrato não era, né? Essa empresa ofertou um contrato aí com 8,49% de desconto, tá? Está mostrando aqui do lado. No entanto, esse quantitativo de reforço de subleito, vocês podem ver aí 332 mil, né? Após aditivo, ele passou lá para baixo para zero. Foi um serviço que foi totalmente suprimido. Tem alguma motivação técnica para suprimir uma camada inteira do pavimento? Vai haver algum ganho qualitativo? Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas quem entende de obra rodoviária sabe que isso está totalmente furado, né? Eu estou exatamente suprimindo a camada que é mais barata do meu pavimento, principalmente se é um solo que fazendo um reforço de subleito, eu conseguiria aumentar o índice de CBR, isso me permitiria reduzir as camadas subsequentes de base, subbase, capa de rolamento. Então não tem menor sentido isso aí. Tá? Que está sendo feito aí. É como se eu fizesse um aditivo para suprimir os pilares de um prédio de 10 andares. Vai ficar mais barato? Vai. Vai ficar em pé? Não vai. Tá? Veja esse outro serviço aqui de cima, valetas de proteção de corte e aterro. Né? Novamente, o preço está com muito desconto, R$10,50 contra o preço de referência que era R$40. Novamente, a quantidade inicial de 64 mil metros foi suprimido para zero, né? Zero executado lá na tabela de baixo. Eu simplesmente acabei com toda a proteção dos meus aterros, né, dos meus cortes, acabei com a drenagem superficial dos meus aterros, e essa obra vai se degradar. A hora que chover, vai sofrer ação de intempéries, de erosões. Qual o sentido de fazer isso? Deixar todos os aterros e cortes da minha obra sujeitos a problemas de erosão. Na universidade que vocês estudaram engenharia ensinaram isso? Né? Para mim, não ensinaram. Isso é uma coisa absurda. Tá? Qual a motivação técnica para fazer uma barbaridade dessas? Tá? E vejam aqui outro caso interessante, né? Agora um caso de troca de serviço. A gente tinha a banqueta de meio fio do tipo MFC1 e a banqueta de meio fio do tipo MFC3. Percebam aí, né? A banqueta do tipo 1, a empresa novamente cotou com grande desconto em relação ao preço de referência, R$ 8,00 contra 26. E a banqueta do tipo 3, ao contrário, pelo fato do edital não ter critério de aceitabilidade de preço, foi ofertado com grande sobrepreço em relação à referência, quase 100%. A banqueta 1, que era mais barata, foi suprimida, passou de 67 mil para apenas 3.130, diminuiu o quantitativo contratado por 20, e a banqueta 3 passou de 4.030 para quase 60 mil, 59.970. Teve a quantidade multiplicada por 15. Então, veja, você está claramente trocando uma banqueta pela outra. Né? O resultado global de tudo isso aí foi que aquele desconto inicial da licitação de 8,49, que era um contrato até com preço global vantajoso, após o jogo de planilha passou para um sobrepreço de 13,45. Tá?
Mas perceba aí, né? A auditoria de orçamento permite que você até descubra se houve dolo ou má-fé por parte da empresa. Vocês conseguem ver que tem dolo e má-fé aí? Como é que vocês conseguem ver isso olhando uma planilha? Eu consigo ver, olha, para a empresa contratada aqui, o preço da banqueta 1 é R$ 8, o preço da banqueta 3 é 21. Para o órgão, essa aqui é uma obra rodoviária forçada com ciclo, né, que é um sistema bem conhecido. Para o órgão, para o ciclo, a banqueta 1 custa 26, né, e a banqueta 3,11. Percebo que é uma inversão completa. A licitante está cotando um preço mais barato para o item que é sabidamente mais caro. E ela está cotando um item mais caro para um item que é sabidamente mais barato. Sabidamente porque, se olhar os projetos tipo dessas banquetas, né, a banqueta 1 ela é nitidamente maior do que a banqueta 3, gasta mais concreto, mais forma, mais escavação. Né? Então a gente percebe aí que, na verdade, eu estou trocando uma banqueta 1 que é mais barata por uma banqueta 3 que é mais cara. O que denota a nítida intenção de fraudar a licitação. Tá? E veja, novamente a gente está fazendo isso com uma perda qualitativa muito grave. Para que serve essa banqueta? Se vocês olharem aqui essa linha pontilhada da banqueta 1, isso aqui é mais ou menos a vazão de escoamento de água que essa banqueta consegue escoar. Né? Quando chove no pavimento, a água vai escoar para as beiradas, né? E são essas banquetas que vão levar a água ali para os dispositivos de drenagem, para as descidas d'água. Né? Se a gente olhar a banqueta 3 aqui na linha pontilhada, a gente vê que a seção de escoamento dela, a capacidade de escoamento dela é bem inferior à banqueta 1. A consequência prática disso é que quando chover na rodovia, a hora que eu mudei o projeto indevidamente, diga-se de passagem, né, troquei a banqueta 1, que tinha boa capacidade de escoamento, pela banqueta 3, que tem reduzida capacidade de escoamento, essa banqueta 3 não vai dar conta de escoar água, e o cidadão, quando passar pelo pavimento, ele vai sofrer com a planagem com o seu carro, que vai estar todo cheio de poça d'água, e vai se acidentar e morrer. Jogo de planilha mata a gente. Né? Milhares de brasileiros morrem por ano por culpa de jogo de planilha, acredita em mim. Tá? Então, repare que do ponto de vista técnico, novamente, não é justificável isso. Tá? E veja, essas conclusões todas a gente tirou que interessante, só olhando a planilha orçamentária. Eu falo sempre para os auditores novos que começam a trabalhar comigo, né? Vão atrás do dinheiro que vocês vão descobrir tudo que tem de errado na obra, tá? Porque tudo tem motivação financeira. Bom, prezados, era isso que eu queria falar com vocês, tá? A gente está com o nosso tempo aí praticamente estourado, estamos com 58 minutos de live. Eu já estou vendo que temos aí 34 perguntas, eu quero responder as perguntas, mas eu queria convidá-los, então, a participar de um treinamento que a gente vai promover aqui com a New Roads no dia 13 a 17 de julho. Eu acho que a Camila vai ter uma novidade para vocês boa aí, se não, vocês cobrem da Camila. Mas o que eu quero abordar nesse treinamento? Né? Eu quero detalhar esses procedimentos para análise de orçamento de obras, análise e auditoria de orçamento de obras, né? Fazer com vocês uma curva BC, analisar vários estudos de caso, tá? É um curso que tem muitos estudos de caso, não só de sobrepreço de preços excessivos, mas de quantidade, de jogo de planilha, de jogo de cronograma. A gente vai falar aí de técnicas para fazer a auditoria dos quantitativos, técnica para análise dos preços unitários de serviços. Eu vou falar aí dos sistemas referenciais de custo para analisar valores unitários. E a gente vai falar de várias técnicas diferentes, tá? Eu, inclusive, pretendo falar para vocês aí de métodos econométricos. O TCU tem utilizado esses métodos aí para apurar danos causados aí em cartel de licitações. Tem já alguns julgados nesse sentido, tá? A gente quer falar do método do produto bruto mitigado, mostrar como a CGU, né, tem calculado o dano dos acordos de leniência. A gente quer falar um pouco sobre análise da mão de obra em cargos sociais, análise da taxa de BDI. Vamos abordar com mais profundidade todos esses métodos de cálculo de sobrepreço para faturamento, porque acreditem em mim, isso tem muitas outras nuances aí que não dá para a gente ver nessa abordagem mais rápida aqui. Vamos falar de auditoria de custo nos aditamentos contratuais, né? E esse é só um dos estudos de casos que estão lá, são vários. Vocês não imaginam como eu gosto de analisar aditivo, coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Eu acho que eu trabalhava até de graça, não precisava nem pagar meu salário.
E a gente vai falar também de análise de jogo de cronograma, tá? E aí eu quero falar para vocês, olha, esse treinamento, ele não é útil apenas para quem vai trabalhar fazendo perícias, quem vai trabalhar com auditoria de obras. É óbvio, é feito sob medida para quem trabalha em órgão de controle. Mas ele é muito útil para o gestor público também, que trabalha com a licitação e contratação de obras públicas. O que eu vou ensinar para vocês são procedimentos que uma comissão de licitação pode fazer, né? São procedimentos que um fiscal do contrato pode fazer quando ele estiver analisando um aditivo, o que a comissão de licitação pode fazer quando estiver analisando uma proposta de uma licitante, tá? Então, eles são procedimentos plenamente aplicáveis para os gestores públicos que trabalham com a licitação, não necessariamente com a auditoria de obras, tá? Quero dizer para vocês que isso vale para as empreiteiras, é muito útil para as empreiteiras, para quem trabalha na iniciativa privada, tá? E fico vocês convidados aí a participar do nosso treinamento, então. Ok, pessoal? Aí, detalhe, se você trabalha com projetos, também é muito útil, tá? Imagina que você contratou um projeto, está recebendo um projeto, está recebendo a planilha orçamentária elaborada pela projetista, que análise que você vai fazer na planilha feita pela projetista? Como detectar erros nesse orçamento feito pela projetista, tá? Você vai pagar a conta para descobrir os erros só quando a obra tiver execução. Não é melhor tentar fazer uma análise expedita nessa planilha orçamentária do projetista? Então, veja, falo quem trabalha com projeto, quem trabalha com licitação, quem trabalha com fiscalização e, notadamente, quem trabalha com auditoria e perícia de obras. Vai ser um treinamento muito importante. Bom, falei demais. Camila, você quer dar algum recado aí para a turma? Bom, dadas as novidades, eu vou voltar agora para a parte das perguntas. A gente vai ter uns 30 minutinhos aí com algumas perguntas que chegaram por aqui. Professor, se eu me permite, eu já vou fazer a primeira, pode ser? Pode fazer. Tá bom, a primeira pergunta é do Tiago André. Professor, se a administração pública contrata um projeto de drenagem e licita ele, eu não sei o que é isso, PVS? PV, um negocinho S. Pavimentos? Acho que é Não entendi pavimentos. bem. Deve ser o PV, o posto de visita, né? Isso, Repete a isso. pergunta toda. Se a administração. Contrata um projeto de drenagem, ele cita os PVs em bloco de concreto e antes de iniciar a obra, a gente decide mudar o concreto armado por ser mais resistente, isto pode ocorrer ou se caracteriza superfaturamento? Veja, o poder pode, né? Você tem a possibilidade do aditivo, que o aditivo serve para fazer alterações, entre outras coisas, fazer alterações qualitativas do projeto, né? A pergunta que não quer calar é porque você já não citou a jossa lá do PV com a metodologia correta, né? Dois trabalhos, um para fazer o projeto, depois outro para licitar e depois outro para fazer aditivo, né? Então, veja, todo aditivo, ele precisa que exista uma motivação, um fato superveniente, né? Algo que aconteceu ali que está ensejando aquela modificação do projeto, né? Eu acho que o jurídico vai te perguntar, vem cá, se ele citou esse PV, ele vê, é um tipo de PV perfeitamente execuível. Por que mudar o método executivo do PV, né? Se o que você licitou está adequado, tá? Então, fica parecendo assim, isso óbvio que vai ensejar na investigação. Eu, se fosse auditar o APK, por que está mudando o método executivo desse PV? Por que não fez do outro? Né? Então, pode até que ser que mude, eu não estou falando que esteja errado, não, mas a demonstração tem que nessa linha, o que fato superveniente aconteceu, né? E vamos dizer assim, se você demonstrar, não, mas o outro PV ele é mais barato, ele vai trazer uma economia, né? A empresa está alegando que já tem esse outro aqui em estoque, ela está dando desconto, né? Então, por exemplo, se esse aditivo for reduzir o valor do contrato, for trazer algum tipo de economia, algum benefício, eu acho que pode fazer, não vejo problema, tá? Mas essa alteração motivada, simplesmente para alterar, tem que ter um pouco de cautela com isso, tá? Próxima pergunta do José Mauro. Você usa nesse exemplo a rúbrica VB Comunidade na administração da obra? Verba não está proibida em orçamento? Na verdade que o TCU tem uma súmula 258 que fala que você não pode ter verba, né? Mas aí se entende que é uma verba que não está detalhada, que não tem uma composição de custos. Geralmente não tá, ela não está associada a uma omissão no projeto, né?
Por exemplo, ele cita uma obra de uma edificação só com projeto de arquitetura. Como não tem um projeto de instalação elétrica, na minha planilha eu coloco verba, tá? Agora, em outros casos, a verba não é, por exemplo, vou orçar a administração local da obra, eu posso ter lá na minha planilha verba. E aí, nessa administração local, eu posso ter uma composição de custo detalhando ela, tá? Então, não é se é ilegal porque é verba, é ilegal porque é uma verba sem detalhamento, não associada aos quantitativos de projeto. Isso que não pode, tá? Você pode ter uma verba que esteja detalhada e que corresponda ali ao projeto, tá? Vamos para a próxima, Camila. Tá, a próxima é do Renan. Qual software você indica para fazer essa curva ABC de preços e insumos de maneira mais rápida? Olha, para te falar a verdade, se você está com a planilha Excel, nada vai ser mais rápido que o Excel, que uma boa tabela dinâmica do Excel, ele faz isso bem rapidinho, tá? Agora, programas que fazem são praticamente todos. Volare faz, eu não indico, tá? Tem um programa chamado Orça Fácil, que é disponível na internet, ele faz, tá? A gente tem o Pleo lá do Rio Grande do Sul, né? A gente tem o Angelware, a gente tem o Compor 90, que é um dos que eu mais gosto, aliás, tá? A gente tem o Arquimedes, tem vários programas que fazem isso, tá? Essas curvas ABC, elas foram feitas no orçamento do próprio TCU. A gente fez um orçamento, um programa lá para fazer auditoria de orçamento, tá? Chama SAL, Sistema de Auditoria de Orçamento. Mas é lá de uso interno do tribunal. Pode passar para a próxima. A próxima é da Iana Patriota. É muito comum ouvirmos no curso de Engenharia Civil que o orçamento de obras públicas sempre é extrapolado na prática, sendo necessário ao longo do processo mais verbas para sua continuação. Como fica a situação de avaliação do orçamento inicial? Ela é inválida? Isso é considerado um erro do engenheiro que realizou o orçamento? Falhou o finalzinho, mas acho que eu captei, Camila, né? Veja, é muito importante, principalmente na administração pública, né, que a gente tenha uma estimativa de custo correta da obra, com todo o serviço, todos os quantitativos, exatamente porque a administração depende de orçamento público, depende de dotação orçamentária, em obra por convênio, né, você tem um órgão federal repassando um convênio para o município, e se esse recurso acabar, não der para terminar a obra, a gente vai ficar com uma das milhares de obras inacabadas que temos pelo Brasil, né? Só de obra aí por convênio inacabado, eu diria que a gente tem mais de 14 mil obras atualmente. Exatamente porque consumiu o recurso todo do convênio e a obra não acabou. Então é muito importante para o engenheiro, gestor público, né? Por isso que eu coloquei são os dois primeiros procedimentos que eu coloquei, né? Ver se a obra pode ser concluída com o orçamento proposto, ver se todas as etapas da obra estão previstas na planilha orçamentária, todos os serviços estão previstos, para que você tenha um orçamento completo, tá? Porque senão sua obra, né, você vai consumir dinheiro todo e sua obra vai ficar inconclusa, tá? E óbvio, pode haver responsabilização do orçamentista por esse tipo de falha, tá? Não é tão comum assim, geralmente, pelo menos no âmbito do TCU, há mais responsabilização do orçamentista que orçou a obra com sobrepreço do que aquele que orçou com preço inexequível e com omissões, mas tem casos sim de responsabilização. Pode ir, A próxima pergunta é do Adriano Gomes. Onde eu encontro as leis que dizem sobre o superfaturamento? Veja, o superfaturamento, a única lei que fala do superfaturamento é o artigo 26, parágrafo 2º da 8666, que fala que você contratar por dispensa, inexigibilidade comprovada o superfaturamento, vai responder o gestor lá que aprovou, homologou a contratação, ou seja, não explica o que é. E a lei das estatais, ela define todos esses tipos de superfaturamento que eu coloquei para vocês. Lei 13.303, 2016. Lei 13.303 de 2016. Ela só é válida para as empresas públicas e sociedade de economia mista, mas eu digitei aqui, não saiu no chat, não. Estou sendo censurado aqui. Tá? Lei 13.303 de 2016. Lá tem as definições, tá? Mas o fato que essas tipologias de superfaturamento, elas, de alguma forma, elas podem se corresponder, se equiparar a alguns tipos penais, né? Então, por exemplo, na Lei de Probidade Administrativa, na Lei 8666, no artigo 96, tem uma modalidade de superfaturamento
que o artigo 96 fala, né? Fraudar a execução de obra pública, alterando indevidamente o preço, a quantidade, a qualidade, a especificação, peso, medida. Então, a 8666, lá no artigo 96, ela elenca alguns tipos de superfaturamento. Eu não uso esse nome, mas ela elenca, tá? Artigo 92 da Lei 8666 fala do superfaturamento por jogo de planilha, por antecipação ilegal de pagamento, né? Fala que você alterar injustificadamente o contrato de obra pública, inclusive prorrogação de prazo, da cana brava, de 2 a 4 anos de cadeia. Então, a gente tem alguns tipos penais na lei, né, que em alguns casos podem se equiparar com o superfaturamento, né? Ou dito de outra forma, às vezes alguns tipos de superfaturamento podem ser enquadrados como alguns tipos penais, tá? A próxima pergunta é da Tereza. O preço a ser adotado como paradigma para análise de sobrepreço é aquele com mesma data base do orçamento da administração, da data de apresentação da proposta vencedora ou da data constante no cabeçalho do orçamento da contratada? O que o edital falar, né? A lei fala que o edital, que o reajuste pode ser 12 meses a partir da apresentação da proposta ou 12 meses a que a proposta se referir. Então, tem que ter cuidado de haver uma leitura do edital para ver qual é a base que a empresa está apresentando a proposta. A empresa pode estar apresentando a proposta na data que ela está apresentando, ou ela pode estar apresentando uma proposta referenciada à data do orçamento. É o edital que estabelece isso, tá? Próxima pergunta é do Elias. Qual a diferença entre química contratual e a análise com consequente pagamento de serviços com pequenas distorções aos moldes do Acórdão 977? O que é a diferença de química, é isso? Química contratual. A química contratual é quando você mede um serviço que não está previsto no projeto, não está na sua planilha, usando para faturar um outro serviço que está sobrando quantidade que está previsto na planilha, né? Então, vamos dizer, por exemplo, na minha planilha tem 100 metros de piso, eu já executei a obra toda e só executei 90 metros, né? Estou com saldo ali de 10 metros que não vai ser utilizado. E aí o fiscal faz química quando ele chama o empreiteiro, olha, faz esse outro serviço aqui que não está previsto no projeto, mas eu meço para você usando aqui esses 10 metros de piso que estão sobrando. Isso é química, tá? O Acórdão 977, que o colega se refere, acho que nem todos vocês vão entender, ele fala ali de quando deve haver ou não aditivo na empreitada por preço global. E o que o TCU fala ali é que numa planilha por preço global, né, você pode ter alguns itens subestimados, outros superestimados, mas como a liquidação da despesa é feita por pagamento por etapa, né, por marco contratual, sem necessariamente não haver a liquidação dos itens individuais, o TCU fala que pode haver essa compensação, tá? É porque nesse caso, no preço global, que está no Acórdão 1977, não há propriamente química, tá? Porque o fiscal não está medindo os itens individuais, ele está medindo marcos contratuais. Então, eu estou medindo um prédio de 10 andares. Quando a empresa fizer as fundações, eu pago 5%. Quando ela concretar a primeira laje, eu pago mais 8%, e por aí vai, tá? Então, não necessariamente estou medindo itens, mas estou medindo marcos contratuais. Acho que a diferença principal é essa. Próximo, Camila. Próxima pergunta do Elias Santos. O que seria um percentual razoável para a definição de pequenas distorções em serviços numa empreitada global? Razoável é zero. Vou fazer uma brincadeira, né? Você prevê no seu projeto 100 aparelhos de ar-condicionado, tá? Então, não é razoável você pagar nem 99, nem 101, né? Então, pelo amor, você tem no seu projeto 100 aparelhos de ar-condicionado, você não vai colocar nem 99, nem 101. Estou falando de 1%, hein? É óbvio, eu estou brincando, isso depende um pouco da natureza do serviço, né? É óbvio que você não vai exigir, por exemplo, no número de aparelhos de ar-condicionado, você tem algum tipo de erro, mas outros serviços ele já tem uma imprecisão maior na medição, né? Vou dar um exemplo, na mesma obra tem um serviço lá de remoção de entulho. Eu não consigo prever com precisão, né, qual é o volume de remoção do entulho. Eu posso estimar, mas cravar ali nas vírgulas eu não vou conseguir fazer, tá? Então, é óbvio que isso vai depender caso a caso do que você chama de razoável, né? Para algumas coisas, por exemplo, o número de aparelhos de ar-condicionado que você tem na sua obra, aí é zero, não tem tolerância. Agora, você está estimando lá o volume de escavação ali
o volume de aterro, é um serviço que vai ter alguma imprecisão, tá? Próxima pergunta do Anderson Ribeiro. A apuração de superfaturamento pelo método do desconto é aplicável em contratos por preço unitário? Sim, preço unitário, preço global, qualquer regime, tá? Não há nenhuma diferença em relação a isso. Até porque ambos os tipos de regime pode ser. Eu posso fazer auditivos quantitativos e qualitativos nos dois, né? A lei propriamente não traz diferenciação quanto aditivo no preço global e no preço unitário, tá? Então pode caber sim nos dois, tá? Próxima, Camila. Próxima pergunta é da Tereza. A verificação de superfaturamento pelo método do desconto em caso de aditivo compara-se com os preços unitários contratuais com incidência no BDI da proposta com os preços paradigmas com o BDI do orçamento base? Isso, eu quero que você entenda ali, nessa tabelinha, tem alguém perguntando se vai ser disponibilizado, já foi, mas depois você manda de novo aí, Camilo, o link para baixar a apresentação, tem mais gente perguntando. Naquela planilhinha ali do método do desconto, se me permite abrir aqui ela, se tiver fácil, né? Nem sempre está fácil. Mas nessa planilhinha aqui, eu quero que você entenda que o preço paradigma, ele pode ser o preço do orçamento base. Está aqui a planilhinha, ó, essa aqui. Né? Então, nessa coluna onde está o orçamento paradigma, em regra, ele é o seu orçamento base, ou seja, tem o custo de referência e o BDI do orçamento base. Enquanto no contrato você tem o custo da contratada e o BDI dela. Tá? Então, o gato tá miando aqui no meu pé. Esse gato aqui chega só, ele começa a me azucrinar pedindo comida. Então, esse orçamento paradigma, ele pode ser, sim, o preço do orçamento base, se você entender que seu orçamento base está adequado, tá? Só que, às vezes, você descobre, depois da licitação, que seu orçamento base estava errado. Então, às vezes, você tem sobrepreços, você tem preços inexequíveis no orçamento base. Por isso que eu falo, esse preço paradigma, ele pode ser orçamento base, mas, às vezes, você vai ter que fazer algum ajuste, tá? Porque, às vezes, você constata que seu orçamento base, ele não está aderente ao mercado, tá? Próxima, Camila. Tá. A próxima pergunta é do Anderson Reno. O sobrepreço vai ser em relação ao orçamento base ou em relação aos preços de referência Cicro-Sinap? O sobrepreço ele é calculado em cima do preço de mercado, tá? Então, não é porque a proposta da licitante está abaixo do orçamento base que não tem sobrepreço. Você pode ter sobrepreço tanto no orçamento base, se o orçamento base foi elaborado acima de preço de mercado, quanto no orçamento da licitante, se o orçamento da licitante está acima do preço de mercado, tá? Então, repare que aí é uma construção, né? O TCU entende que o Cicro e o Sinap, eles são indicativos dos valores de mercado. Para falar a verdade, eles têm até algumas gordurinhas e o TCU utiliza essas referências de uma forma conservadora em favor dos responsáveis, né? Como um indicativo de preço de mercado. Mas, na verdade, o preço do Sinap não é preço de mercado, né? Ou, aliás, eu posso até falar, tudo é preço de mercado, né? Preço superfaturado é preço de mercado. Se alguém está vendendo, é porque é um preço de mercado, né? Nós vamos entender como aquele preço que é um parâmetro de um mercado competitivo, né? Então tem uma diferencinha aí, tá? Mas é óbvio, análise do TCU, geralmente que se faz uma perícia, comparar o preço contratado, o preço do orçamento base, com um parâmetro de mercado. Que aí a gente utiliza, sim, o preço de um sistema de referência. Podemos ir para a próxima. A próxima é da Patrícia. No caso de uma perícia para análise de superfaturamento, pode-se utilizar mais de um método? Exemplo, obra já concluída e com aditivos. Posso usar o ML, PG e o do desconto? No caso afirmativo, havendo resultados diferentes. Qual o valor indicar de superfaturamento? Olha, eu quero que você entenda o seguinte: se você usar mais de um método, você vai ter dois resultados de superfaturamento diferentes, tá? E eu te diria o seguinte: o método do desconto ele vai abranger tanto o sobrepreço final, mas ele vai abranger também mais uma parcela que é a perda do desconto inicial, tá? O método do desconto ele tende se a licitação foi processada com desconto, eu posso te afirmar matematicamente que o método de desconto dá sempre um resultado maior que o MLPG, tá? Isso é matemática, tá? Então, você pode usar mais de um método, né?
Mas eu não recomendaria, né? Se você for olhar aquele fluxo decisório, na verdade tem um método que melhor se amolda a cada caso, tá? Eu prefiro, assim, justificar por que estou usando o método A e B, né, mostrar que aquela situação melhor se enquadra ali e usar aquele método. Mas ainda assim eu posso ter várias, para completar a sua pergunta, né, complementar ela, eu posso ter vários tipos de superfaturamento numa obra. Eu posso ter superfaturamento de qualidade, eu posso ter superfaturamento de quantidade, eu posso ter superfaturamento de jogo de planilha, eu posso ter superfaturamento de preços excessivos. Então, às vezes, para apropriar separadamente cada tipo de superfaturamento, eu acabo tendo que usar mais de um método, tá? Podemos ir A para a próxima próxima. pergunta é do Anderson. Caso o orçamento base já venha com sobrepreço e a empresa apenas dê desconto, o orçamentista tem alguma responsabilidade ou apenas na empresa? O orçamentista tem responsabilidade e, em muitos casos, aí ele costuma responder pelo dano ao erário, tá? Se for para falar um acórdão de que me vem de cor na cabeça, o acórdão 2029-2008 plenário, né? Então, era um caso de um perímetro de irrigação, havia sobrepreço no orçamento base, a construtora deu um desconto em relação ao orçamento base, mas ainda assim tinha superfaturamento, então o orçamentista ele foi condenado juntamente com a construtora, tá? Pelo débito apurado. Próxima pergunta é do Elias. O que se fazer com preços inexequíveis? Alguma exigência adicional? O preço inexequível, primeiro a gente tem que ver se é um preço global ou um preço unitário, né? Às vezes você tem um item na planilha inexequível, mas não necessariamente o orçamento global é inexequível. Não se reage, não se faz nada, tá? Agora, às vezes esse item que eu tenho inexequível na minha planilha, ele vai causar alguma preocupação, se é um item que eu estou vendo que vai ser suprimido, né? Ou se é um item que está lá no final da obra, que é corre risco da empresa abandonar a obra. Nesses casos aí, que eu estou vendo ali claramente que a empresa está tentando desbalancear o orçamento, eu chamaria a empresa licitante para reapresentar sua proposta, sem alteração do valor global, mas rebalanceando os itens unitários, tá? Se eu estou vendo que há risco de jogo de cronograma, jogo de planilha. Podemos ir, Camila? Próxima pergunta é do Fernando José. Considerando que o regime de contribuição previdenciária hoje é facultativo, o órgão licitante deveria fazer dois orçamentos, um desonerado e outro não desonerado, de modo a escolher o valor global do regime mais econômico para compor o orçamento na base da licitação? Isso, o entendimento que eu tenho é esse. Você tem, na verdade, dois regimes, né? Você tem a mão de obra desonerada e não desonerada. Então, você deve fazer um orçamento onerado, né? Em que aí tem um encargo de 20% de INSS lá nos encargos sociais, que é a contribuição patronal, e você deve fazer o orçamento desonerado, que aí não tem os 20% de INSS lá no grupo A dos encargos sociais, mas em contrapartida entra a CPRB, Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, na taxa de BDI. E a alternativa mais econômica vai depender da proporção que a mão de obra representa na obra. Te diria que uma obra de até 10, 20%, assim, mais ou menos, é mais barato fazer ela onerada. Acima de 20% é mais barato fazer desonerada, tá? Obras de infraestrutura geralmente têm menos de 20% de mão de obra. Vamos fazer sempre onerada. Obra de edificação, via de regra, tem mais de 20%. Vamos fazer desonerada. São alguns indicativos que eu daria, tá? Pode ir, Próxima Camila. pergunta é da Marina. Como calcular o valor total do sobrepreço global no caso de fazer análise apenas do grupo A da curva ABC? O sobrepreço global, né, eu sempre ensino, a gente não extrapola, o auditor, o perito, ele só omite opinião sobre aquilo que analisa. Então, eu analiso só o grupo A, sei lá, 80%, e eu vou emitir opinião sobre aquilo. Olha, eu analisei uma amostra de 82% da planilha orçamentária, e na amostra analisada eu concluo que tem lá tantos milhões de sobrepreço. Ponto final. Eu não extrapolo aquele sobrepreço para o restante não analisado. Eu não faço nenhuma inferência. Tá? Eu falo que o contrato tem sobrepreço global, porque numa amostra representativa do contrato eu achei sobrepreço. Tá? E aí eu imputo o dano o débito que eu achei na amostra. E entendo que os demais itens da curva BC, a parte B e C, adquirem um caráter de neutralidade. Tá? Que matematicamente isso aí é bem razoável.
E estatisticamente Próxima, também. próxima do Hildegardo. Como são analisados os custos de projetos quando o eixo é repassado pela contratada? Existe uma metodologia para analisar projeto, né? Um projeto ele comporta várias formas de analisar, né? Você pode ter metodologias, tipo a tabela do CAL, a tabela da ABCE, que utiliza lá um percentual sobre o valor da obra. Outras tabelas, por exemplo, a do Senge, da Bahia, né? Calcular o preço de vários tipos de projeto por metro quadrado, tá? Tabela do CEOP de Sergipe desse jeito, do CREA do Paraná desse jeito. A gente tem uma metodologia de compor projeto mais detalhada que usa o fator K, né? Que você vai ver a mão de obra, o número de homens, hora ali para fazer todos os serviços, ou homens mês, e você vai multiplicar o custo direto da mão de obra com o fator K, que é composto pelos encargos sociais, pelo overhead da empresa, pelo lucro, pelos tributos, tá? Mas não vou conseguir te dar maiores explicações aqui, tá? E é óbvio que você também tem que ter na sua planilha orçamentária uma previsão do custo com o projeto, tá? A próxima pergunta é da Renata Matos. No exemplo da escavação manual e mecânica, o órgão deve ajustar em aditivo, pois se a empresa executou a escavação mecânica ao invés da manual prevista no orçamento, o órgão deve pagar como mecânica através de aditivo, correto? Sim, correto. Tá? É uma alteração qualitativa. Então, se detectou ali que a forma de orçar estava equivocada, a empresa está fazendo a escavação mecânica, então aí seria o caso de fazer um aditivo aí para ajustar a especificação do serviço e o preço, tá? Próxima pergunta é do José Hamilton. Na análise do preço, mesmo o BDI do contratado estando próximo do BDI paradigma, mas o percentual do ISS estando maior que o estabelecido na legislação tributária do município onde está sendo executada a obra, entendo que deve ser apurado o prejuízo devido à diferença ISS, correto? Não, a jurisprudência do TCU não faz isso, tá? Porque, veja, tudo bem, ele está com uma alíquota errada, tá? Mas, de algum fato, isso é um sobrepreço, mas isso é um fator que pode levar ao sobrepreço, mas ele pode ter desconto em outros itens. Então, a conta que você faz é aquilo. Você vai comparar o preço da construtora, que ali tem um BDI e tem uma alíquota de ISS errada, você vai comparar com o custo de referência, que pode ser diferente da construtora, e com a alíquota de BD de referência, que ali vai estar com o ISS correto. Então, a análise que o TCU faz, né, eu vou fazer até questão de abrir a apresentação aqui, porque essa é uma pergunta importante, tá? Para explicar melhor isso, né? Eu mostrei aquela equaçãozinha aqui. Então, para ilustrar, né, eu tenho. Qual a análise que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se é satisfeita essa desigualdade aqui, ou seja, o custo da construtora mais o BDI dela, com o ISS errado, com o que tiver errado aí, tem que ser menor ou igual a um preço de mercado, que é composto por um custo paradigma mais um BDI paradigma. E aí sim, no BDI paradigma tem que estar a alíquota do ISS correta, tá? Então, se essa inequação, essa desigualdade é satisfeita, ainda que exista ISS com a alíquota errada no BDI da construtora, não há sobrepreço. Por outro lado, se a desigualdade não é satisfeita, ou seja, se o preço da empresa está acima do preço de mercado, aí há sobrepreço e a causa pode sim ser o ISS. Tá? Então, eu diria assim, não é pelo simples fato do ISS estar com a alíquota errada que eu vou falar que há sobrepreço, porque a empresa pode ter dado um desconto de 40% da licitação. Né? O ISS, a alíquota correta é 3%, a construtora cotou 5%. Né? Só que deu 40% de desconto na licitação. É um contrassenso eu falar que essa proposta tem sobrepreço, né? E desclassificar ela e contratar uma outra mais cara, tá? Então, não é assim, não. Pergunta da Raira. O TCU faz análise de carga tributária de obras públicas? Onde encontrar materiais do TCU que tratam do assunto? Quando os tributos estão mensurados de maneira incorreta, isso é considerado superfaturamento? Veja, analisar a carga tributária da obra, vamos dizer assim, não é bem o foco do TCU, isso é mais um problema da Receita. Mas, assim, para você analisar, periciar a obra, auditar a obra, você vai ter que compor uma taxa de BDI de referência. E para isso envolve que você analise ali as alíquotas tributárias que incidem sobre a obra. Né?
a alíquota de PIS, COFINS, ISS, né? Às vezes a empresa optante pelo Simples, ela vai ter algum benefício tributário, vai ter isenção, por exemplo, do Sistema S, com alguma repercussão dos encargos sociais, né? Então, assim, você vai ver quais as alíquotas são aplicáveis à obra, isso sim é feito, tá? Para a gente compor um BDI de referência, ele vai ser confrontado, acrescido do custo de referência, ele vai ser confrontado com o preço contratado. Como a pergunta anterior abordou, né, não necessariamente a alíquota de tributo apresentada pela licitante errada é motivo para considerar o preço inexequível ou o preço superfaturado, tá? Tem que se analisar o preço como um todo, não uma rubrica que compõe o preço, como a alíquota de tributo. Podemos ir para a próxima, Camila. Próximo é do Amaury Henrique. Quando existe atraso de repasse e a empresa paralisa a obra, consequentemente os prazos de execução expiram, a empresa solicita reajuste. Qual o entendimento do TCU em relação a isso? Cara, tá tudo errado aí. Primeiro que a empresa não pode parar unilateralmente a obra, só se ficar mais de 90 dias sem receber. Segundo que se o contrato expirar, você não pode mais prorrogar o contrato, e muito menos dar reajuste para ele, tá? Então, o contrato teria que ser prorrogado antes de expirar. Terceiro, sim, cabe o reajuste, né, se você prorrogar o contrato, né, e principalmente se o atraso, né, decorrente da empresa, cabe você aplicar o índice de reajuste que está estipulado no contrato, né? Se passou lá um ano entre a data de aniversário do contrato, que como eu falei, ou é a data da proposta, ou é a data do orçamento a que ela se referir, cabe sim reajuste, tá? Vamos ir para a Próxima próxima. pergunta é do Ademar. Às vezes, devido à falta de tempo disponível para atualizar um orçamento, corrigimos cotações de mercado através de índice. INCCN, por exemplo. Existe algum entendimento de limite de tempo para a utilização desse tipo de correção? Olha, eu vou falar com o meu CPF, eu não corrijo orçamento com índice, tá? Eu prefiro licitar com orçamento defasado do que corrigir com índice, que índices causam distorções sérias, mesmo em curtos períodos, tá? Pode até não ser importante, mas ele causa distorções importantes no unitário. Mas o que existe no mundo jurídico aí, a IN5 de 2014, do Ministério do Planejamento, e também jurisprudência do TCU, entende que um orçamento, vamos dizer, lá tem um prazo de validade de 180 dias, 6 meses. Passou esse prazo, seria recomendável você atualizar o orçamento. Não aplicando o índice, mas replanilhando todos os itens, tá? Gerando novos relatórios do SINAP, fazendo nova pesquisa de mercado. Por mais trabalhoso que seja, eu acho que é melhor que aplicar índice, tá? Se não der para fazer isso, na minha opinião, não aplique índice, deixe o orçamento defasado, né? E aí, como critério de reajuste, você prevê que o reajuste vai ocorrer 12 meses a partir daquela data daquele orçamento, e não 12 meses a partir da apresentação da proposta. Isso reduz, elimina o problema de defasagem entre a data do orçamento e a data da proposta. A lei permite que o reajuste, se tiver previsto em edital, que seja 12 meses a partir da data da elaboração do orçamento, tá? Porque aí você não vai ter distorções causadas por um índice, tá? Só para terminar essa pergunta, leia o acórdão 19/2017 plenário do TCU. Ele aborda isso aí, leia o voto do ministro, ele vai abordar isso aí com bastante propriedade, tá? É bem didático mesmo, ele vai explicar todas as nuances envolvidas aí. Podemos ir para a próxima, Camila? Professor, na verdade, professor pessoal, a gente ainda tem aqui diversas perguntas, mas apesar da relevância de cada uma, a gente vai ter que encerrar porque a gente já atingiu o tempo estipulado das respostas. Professor, o senhor tem alguma consideração final para deixar aqui para os colegas? Pessoal, é isso aí. Eu estou vendo que está com quase 30 perguntas aqui. A gente não vai conseguir, né? São quase 9 horas da noite. Né? Vou convidá-los ali a fazer o curso. Esse tema, acredite em mim, ele é controverso, ele é apaixonante. E eu creio que vocês vão gostar bastante, tá? Boa noite para todos. Se cuidem, né? Vamos ir tocando a nossa vida aí, né? Um abraço, até mais, pessoal. Professor, boa Obrigado, noite. Camila. É isso, agradeço a participação de todos e tenham uma boa noite.